Então vamos abrir a palavra de Deus, Lucas capítulo 15, dos versos 11 a 32. Antes de eu começar a ler, hoje eu vou fazer algo diferente. Presta atenção no pastor. Principalmente o pessoal que está nos visitando, nós vamos fazer uma mensagem de cerca de 30 minutos. Então não vai demorar, é rápido. Mas eu preciso um pouco da sua atenção, porque é importante que você entenda todo esse contexto. Nós vamos ler uma parábola. A parábola ela é chamada parábola do filho pródigo, ou do filho gastador, né? E essa parábola, lembrando, foi Jesus quem fez. Basicamente é a história de um pai, e eu vou ler, mas já estou te dando que eu quero fazer a introdução antes de ler. Basicamente é a história de um pai que tem 2 filhos, e um dos filhos, mesmo com ele vivo, pede a herança. E o mais novo pede a herança. E quando ele pega a herança, ele vai embora, não fica na casa do pai. Ele pega o dinheiro e sai pelo mundo, e gasta tudo. E lá no mundo, quando ele perde tudo, ele se lembra que na casa do pai ele tinha cuidados, ele tinha comida. E aí, de repente, bate uma luz na mente dele, ele decide voltar. Ao voltar, o pai encontra ele, restaura ele. Enquanto ele estava vivendo no mundo, um dos filhos vivia junto com o pai reclamando. Também não era feliz. Ele não foi como o irmão mais novo, mas não ficou também feliz. É isso que nós vamos ler nessa parábola. Ao ler ela, eu preciso tomar o cuidado de te explicar enquanto eu leio, porque você não tem a obrigação de ter cultura bíblica suficiente para entender todos esses versos, mas eu tenho obrigação, eu estudei para isso, e eu tenho a obrigação de tornar essa palavra fácil de seu entendimento. Eu não preciso pregar bonito, eu preciso pregar de uma maneira que você consiga compreender. Esse o meu desejo essa noite, que você compreenda a mensagem que será pregada. Amém? Posso ler aqui? Olha o que diz. Lembrando que Jesus está falando isso para um povo judeu, né, na época. Jesus falando, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Olha que estranho. Vamos já parar para pensar, o cara dá herança vivo? E mais estranho ainda, quem pede a herança é o mais novo, lembra? Eles eram judeus. A maior parte da herança deveria ficar com o primogênito. Mas aqui a palavra diz que esse homem reparte a herança com ele vivo. E falou, então você quer o dinheiro, vai embora. Você quer isso? Pronto, está feito. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, de forma tresloucada. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui eu já identifico, o Pai é Deus. Jesus está falando de Deus. E Ele está falando do livre-arbítrio, da livre escolha, Bia. Até esse momento, o homem vivia em plena comunhão com Deus. Mas, num determinado momento, o homem, lá, os primeiros homens, Eva e Adão, tomam a decisão de fazer o que querem. Deus falou, olha, vocês podem fazer tudo, mas não podem comer dessa fruta, porque comendo dessa fruta, vocês vão morrer, ou seja, vocês podem fazer o que querem, exceto aquilo que eu não permito, porque isso não é bom para vocês. Quando ele decide comer essa fruta, ele diz, me dá o que eu quero e eu vou fazer o que eu quero da vida. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele foi embora, pegou o dinheiro, estava na cara que o livre-arbítrio, que o dinheiro era a oportunidade que ele tinha de tomar decisões. No verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos aguardar porcos. Mais um minuto. O judeu, eu não sei se você sabe, o judeu, ele tem pavor de porco. O judaísmo não come carne de porco, ele não rela em porco.
Ele não encosta em porco, porque ele considera o porco um animal imundo. Até hoje é assim. Agora, a degradação deste cara, Jesus, ele realmente mostra com uma intensidade agora. Ele perde tudo, e ele já está falando para um judeu que ele vai guardar porcos, ele vai viver no meio de uma porcada, vamos pensar assim. Então ele estava exagerando aqui. A degradação deste rapaz estava sendo a olhos vistos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, algumas traduções está bolotas, algumas está comida, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora presta atenção para um judeu ouvir isso. Olha para o pastor, olha o que o judeu ouve. O judeu não come porco, certo? Ponto. Ele está falando que o cara vai guardar porco, quer dizer, ele vai relar no porco. Agora ele taca ele para baixo ainda, ele não é comer porco, é comer o que o porco come. Aí realmente foi o fim do fim, mas vamos lá. Então caindo em si, no verso 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm um pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi. Para aí. De repente, no meio daquela imundícia que ele vivia, ele toma uma decisão de voltar. Mas essa decisão não é só mental, porque tem muitas pessoas que realmente tomam a decisão, mas ela fica só na cabeça, né? Sabe aquela decisão de fazer regime que a gente sempre combina, que vai ser na segunda, mas não amanhã, né? A outra. Aquela decisão que a gente de vez em quando toma, que não é bem, que não é querido. Mas esse rapaz tomou, ele fez, olha, no versos 20, é uma parábola, né? E levantando-se foi para o seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Veja, seu pai estava esperando. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha que estranho, ele estava fedendo porco, concorda? E o pai chega e não lava ele. O pai abraça ele, o pai ama ele. O pai, poxa, vem do jeito que você está, e ele beija. E o filho disse ao pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Bom, ele já estava tentando se reconciliar. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Parou. Ninguém põe uma roupa nova num cara fedendo. Então aqui se presume que esse cara vai tomar um banho, tirar aquele cheiro de porco, né? Do corpo. Opa, então já tem uma roupa que já não é mais a roupa dos porcos. Mas continua. Veste-o, ponde-lhe um anel no dedo. Você não sabe o que é isso. A maioria que não sabe. Mas um anel no dedo significa ele volta a ser da minha família. É o anel que identificava aquela família. Então vamos supor que o anel tivesse um brasão, alguma coisa. O pai manda lavar ele, dá uma roupa para ele, manda o anel no volta. Você volta a ser meu filho. E está continuando. E sandália nos pés. Parou também, que você também não sabe o que é isso. A maioria não sabe. Naquela época, só usava sandálias quem era uma pessoa com algum potencial, com alguma grana. Os escravos jamais usariam sandália. Os escravos andavam descalços. E esse menino, pelo que vi, pelo que nós vemos, ele já estava escravo. E ele volta e o pai dele restitui e põe a sandália. Quer dizer, olha, você não é mais escravo de ninguém. Agora você já tem uma identidade, que é meu filho. E eu vou botar uma sandália em você. Acabou o tempo da escravidão. Estamos continuando. Trazei também e matai o novilho cevado, quer dizer, um boi. Daqueles bom para comer, né? Comamos e regozijemo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O menino não esperava isso, o menino esperava que o pai pudesse pôr ele como empregado, né? Mas o pai, ele surpreende, não só coloca ele como filho, não só troca a roupa dele, ele faz festa, e é assim que funciona. Ora, o filho mais velho estivera no campo, aquele que não foi, o primogênito. E quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Bom, estranho, né? O
O irmão mais velho não perdeu nada, a herança estava com ele. Aí, de repente, ele vê uma festa. O judeu gostava de fazer festa. E ele pergunta, por que está acontecendo essa festa? Ah, porque teu irmão estava perdido e teu pai achou ele. E agora está tendo festa. Mas ele ficou bravo. E aí nós vamos descobrir um pouquinho mais por que ele ficou bravo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Esse aqui era esquisito mesmo. Poxa, ele tinha tudo, ele já era dono da herança ali. Mas se não pega o novilho do pai, pega o dele. Come o dele. O pai deu para os dois. Mas ele, não consigo. Sabe aquele cara que tinha tudo na mão e não fez? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Esse daqui é eu não sei qual que é mais esquisito, se é o primeiro ou se é o segundo. Qual que é mais burro? Não pode falar essa palavra burro, porque talvez você fique chateado. Vamos falar uma palavra mais bonita. Qual que menos inteligência tem? Poxa, se eu tenho herança, eu pego um boi meu aí, pronto. Eu vou ficar fazendo isso, mas continuando. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom, dá para perceber por essa parábola que só um dos filhos ficou feliz, né? Aquele miserável que foi lá e gastou tudo. O outro não fala se ele ficou feliz. Parou aí, Marcos. Agora aqui, o que eu queria pedir para você? E olha, faz 15, 20 dias que eu tenho essa mensagem. Eu entreguei a outra semana passada, e a vontade que eu tinha era de pregar essa. E Deus falou, ainda não, é hoje. Então é para alguém, é para nós. Então eu queria que você pensasse assim comigo, por favor, eu vou te pedir, você vai fazer um exercício comigo. Você não vai se inserir nessa parábola. Normalmente os pregadores, nós nos esforçamos para que você se insira na mensagem e que a mensagem lhe toque. E aí você saia daqui reflexivo por uma mudança, desejoso por uma mudança. Mas essa eu não quero. Deus já me deu a instrução, você não vai fazer isso. Nós vamos ficar de boa. Nós vamos ver assassino. Isso aqui é um filme, caberia uma novela da Record inteira aqui. Porque ela colocaria o menino gastando e o outro infeliz. Imagina quantos capítulos não daria isso aqui. Daria capítulo que não acaba mais. Essa é a vida como ela é. Mas nós vamos olhar isso sem o peso na nossa consciência. Você está entendendo? Não? Nós vamos olhar isso aqui, Marinalva. Eu estou olhando de longe, não é comigo. Deve ser para outro. É para outro, não é para mim. Eu vou olhar isso. O tema da mensagem é a escolha do homem e a soberania de Deus. A escolha do outro homem, não eu. Eu estou fora. Eu queria que você não ficasse com peso na consciência. Que você só olhasse como tem gente esquisita. Como tem gente, nós não somos, mas os outros é. Os outros é estranho. E como esses caras esquisitos faz coisas esquisitas. Graças a Deus que nós não somos, amém? Não sei você, eu sou tão bom. Eu olho, eu nem me acredito. Então você vai olhar com essa cara. Com esse olhar, sem peso. Nós vamos olhar sobre alguns prismas. Eu vou olhar 3 cenas. Eu vou fechar a Bíblia agora. Eu expliquei bem o texto. Eu vou olhar a primeira cena. O filho pedindo a herança. Os filhos, o filho gastando e o outro xarope lá na casa do pai. Lembre-se, não é nem eu nem você, hein? Nós não fazemos isso. E o momento em que o rapaz que perdeu tudo cai em si, que é o verso 19, o verso 17. Nós vamos olhar sobre as escolhas que os outros fazem, não nós. Nós não. E como Deus reage às escolhas que os outros fazem. Se ele é ameaçado, tem gente que ficou indignado. Meu Deus,
Olha o que fizeram com Jesus lá no carnaval. Olha o que fizeram com Jesus lá na Marquês de Sapucaí. Você acha que Jesus se estressou? Fala sério. Ah, meu Deus. Acho que aquelas pessoas que fizeram isso não aconteceu nada com Deus. Deus continua sendo soberano. Todas essas pessoas que fizeram isso vão morrer um dia, vão encontrar a sua eternidade, vão encontrar com esse Jesus que hoje quer salvar eles. Por incrível que pareça, Deus quer salvar esse povo. Um dia cada um vai encontrar o seu destino. Agora, vocês vão me prometer. Nós vamos, tipo assim, olhar para esses dois meninos aqui e olhar para Deus e falar: gente, não é possível que alguém faz isso. Ah, não é possível. Não é possível. Vamos observar primeiro, por que esse cara queria liberdade, Sueli? Ah, tudo bem, não faltava comida, o pai era bom, mas por que ele gostaria de liberdade? Por que alguém deseja isso? Por que alguém desejaria isso? E mais, por que Deus dá liberdade? Por quê? Sabendo que o menino ia embora. Você acha que o pai não saberia que ele iria embora? Por que ele fez isso? Mas eu vou te falar por que as pessoas, nós não, as pessoas fazem isso. Elas fazem porque elas querem ter o poder de decidir, fazer escolhas. E mais, as escolhas que elas querem fazer, muitas vezes ela não pode fazer diante de Deus. Nessa hora aqui, as pessoas, nessas horas, cabe a inveja aqui. Vou imaginar que o coração do garoto enchesse de inveja. Não pareceu que aquele quando falou das meretrizes, Marcos, gastou todo o dinheiro, não pareceu que ele queria estar lá também? Ele só não teve coragem. E ele falou com a boca cheia, gastou tudo com mulherada, enquanto eu estou aqui trabalhando. Como se trabalhar junto com o pai fosse pior do que gastar o dinheiro. Não, ele deveria dar graças a Deus, mas ele não fez isso. Eu fico pensando por que Deus deixou, por que Deus deixa as pessoas fazerem o que elas querem? Por que você acha que Deus deixa as pessoas terem inveja? Por que você acha que Deus deixa as pessoas terem ira? Por que você acha que Deus deixou esse rapaz pegar a sua vontade de fazer as coisas? Porque se ele não fizesse isso, ele era tirano. Imagina conviver com alguém que você sabe que não quer estar do teu lado. Não sei mas deve ser muito difícil. Conviver com alguém que você sabe que ele não queria estar ali. Se Deus não deixar as outras pessoas escolherem o que elas querem, Ele nunca vai ter verdadeiramente o coração das pessoas. Porque se o coração das pessoas está em outro lugar ou em outra coisa que não nele, mesmo que esteja aqui dentro, não vai resolver. Agora, vamos olhar. Não é estranho? Não é estranho imaginar que alguém possa virar as costas para Deus? Como alguém pode fazer isso? Como alguém tem a capacidade de passar semanas sem levantar uma oração? Como pode alguém não poder, na hora de deitar, fazer uma oração simples? Obrigado por mais um dia. Obrigado, Jesus. Como pode alguém, imagina que possa existir alguém que consegue sentar na frente de um prato de comida e, se não falar verbalmente, mas pelo menos mentalmente, obrigado por essa comida. Eu sei que tem gente que não tem. Esse cara, ele quis a liberdade de não orar. Ele quis a liberdade de fazer o que quer. É nessa hora que a jovenzinha escolhe o namorado que quer. Não é o que Deus quer. É nessa hora aqui que as pessoas lá fora, os outros, vamos assistir de longe.
Nessa hora aqui, alguém possa olhar e falar assim: nossa, meu filho está ficando com um comportamento estranho, umas atitudes estranhas. Mas ele está tomando liberdade, ele está fazendo coisas, ele quer fazer coisas. E por mais que queiramos, ou as pessoas queiram prender, não consegue. Nessa hora, aqui, por enquanto, ele não fez nada ainda. Não chutou o pau da barraca, ele só quer o direito de escolher, tá? Nós não chegamos lá, ele gastando tudo. Lembra, nossa primeira cena? A primeira cena é o livre-arbítrio, é a livre escolha. É a escolha do homem. Acredite, você ou não, vocês, acredite ou não, as pessoas são livres para fazer suas escolhas. E até isto é a bondade de Deus, porque Deus poderia falar: não, eu vou fazer um bando de anecéfalo que não tenha cérebro e vou fazer com que eles me adorem parecendo uns robôs. Ah, não, mas Deus não quer isso. É aquilo que o Wagner falou no começo do culto: Deus quer adoradores, alguém que saiba exatamente o que está fazendo aqui nesse domingo, que saiu da sua casa por quê. Lembre que nós não se coloque nessa posição. Você não é nenhum deles, porque senão a gente começa a apontar para nós, ficar ruim. E eu não estou falando isso para forçar você a se pôr nessa posição. Eu estou falando isso porque você vai conseguir ver tudo de longe. Vamos escolher o Totonho. Tem o Totonho e a Cotinha. Esses dois me acompanham há muito tempo. Duas pessoas, ou é o Totonho ou é a Cotinha, para não ser nenhum de nós. Então é o Totonho. Nossa, mas quando o Totonho me faz essas escolhas, não é possível. Mas Deus dá liberdade ao Totonho para fazer. A gente olha, assiste. Você não tem coisas que você vê o Totonho fazer que você sabe vai dar errado? Está na cara que vai dar problema. E você acredita que Deus deixa fazer? Mas aí, lembra que essa primeira cena, ela não ficou ali só. Ela precisou ir um pouco mais. Não bastasse sair da presença do Pai ou de Deus, ou não querer a presença do Pai ou de Deus, esse cara começa, o Totonho e a Cotinha começam a fazer coisas que você não vai acreditar. Ele começa a fumar, beber. E ele faz isso com uma naturalidade tranquila. Quando estava perto do pai, ele sabia que o pai ia falar que isso não era legal, porque isso ia acabar com o corpo dele. Você não vai acreditar. O Totonho e a Cotinha, nessa hora, quando ele começa a gastar tudo e perder tudo, e entrar numa degradação moral, esse cara, você não vai acreditar, ele estava fazendo coisas que há anos atrás ele condenava nos outros. Quando estava com o pai, não, onde já se viu, tem um amante, que é isso? Que absurdo! Mas a degradação moral foi chegando a tal ponto que isso passou a fazer parte do cotidiano desse cara, gente. Você acredita que tem alguém que é capaz de ver seu pai ou sua mãe errando, condenar o erro do pai, condenar o erro da mãe, e quando cresce, faz exatamente igual o pai fez, a mãe fez? Quando cresce e pode escolher fazer ou não fazer, ele escolhe fazer. Por que é isso? Um dia perguntaram a uma moça que se prostituía, e ela vivia, era uma mulher, vivia na rua, e ela vivia só com a parte de baixo da sua lingerie e com os seios à mostra. E a pessoa perguntou: nossa, mas precisa disso tudo? Ela falou: aqui é muita concorrência e tal, negócio de concorrência. E ela falou assim: você não tem vergonha disso?
Ela falou, no começo, a primeira vez que eu me vendi, eu quase não me suportei depois. Eu não consegui me suportar. Mas as coisas foram passando, e os anos foram passando, e esse é o ambiente que hoje eu vivo. Ela tinha noção do que ela era, de quem ela foi. Isso aqui é real, isso eu estou falando é real. Mas já fazia alguns meses, alguns anos, isso foi a degradação moral. Então a gente se acredita que tem gente que é capaz de conviver com erros sem remorso? Consegue conviver com o fato de ser maconheiro. Até defende a maconha. E quando olha para alguém que não é, e talvez esteja dentro da casa de Deus, chama nós de escravo. A escrava, olha lá, não pode fazer nada. Cara, eu posso fazer tudo, qualquer um aqui pode fazer tudo. Até fumar maconha. Ué, tem o livre-arbítrio, olha, eu faço a escolha que eu quiser fazer. Agora eu preciso fazer as escolhas melhores, cada um faz as melhores. Mas esses caras, vamos olhar de longe, como pode, gente? Alguém fazer uma coisa dessa? Não é possível. Aí eu fico perguntando, olha, Deus não está vendo essa cena dele indo lá para a porcada, os porcos? Aí tem dois aspectos, nós estamos olhando aqui duas maneiras. Vamos imaginar que alguém aqui fosse o pai do Totonho. Então, sendo o pai do Totonho, estaria orando, Senhor, tira o Totonho das porcadas da vida, Senhor. Tira o Totonho da vida que ele leva, Jesus. Ah, Deus, o Senhor prometeu que o Totonho não ficaria lá. Agora, se o outro não fosse o pai do Totonho, diria, Totonho é um cara sem vergonha mesmo. Eu não entendo por que Deus não fulminou o Totonho ainda. Deus é, sei lá, acho que Deus está muito mole. Quem não viu o que aconteceu com ele? Olha o que aconteceu com ele. Nós somos só espectadores, né? Nós estamos fazendo só olhando, só vendo. A mãe do Totonho orando. E a outra mulher que não tem nada a ver com o Totonho, só vendo, olhando, e é absurdo. Nos porcos, não é possível. Não é possível, não é possível isso, não é possível. Agora vamos olhar, vamos parar para pensar. Aonde está a soberania de Deus? Deus não podia quebrar a perna desse infeliz? Quebra as duas pernas, ele não tinha nem como mexer. Aí ele ia gritar para o pai, mandar chamar o pai. Não seria interessante? Cara, vamos botar essa ideia, vamos dar um plano desse para Deus. Acaba. Vamos criar uma cocaína que a hora que o cara cheira dá vômito, que ele não consegue cheirar mais. Deus é poderoso. Aí eu te faço uma pergunta. Deus foi abalado na sua soberania quando alguém trai, quando alguém prostitui, quando alguém usa droga? Nós estamos só olhando a cena. Deus foi o causador do mal do Totonho? O que vocês acham? Deus é o causador do mal, mas ele não fez nada, Carlos. Ele não fez nada, ele deixou. Será que ele não está vendo o que está acontecendo? Agora, deixa eu falar algo para vocês. Agora, esse aqui eu vou precisar um pouquinho mais velho, um pouco mais velho, talvez com uns 15 anos para cima. Se Deus chegasse para o Totonho e falasse, filho, vamos voltar. Vamos voltar. Né, amados? A gente percebe que a coisa está meio esquisita, a gente vaza, né? Ou não? Você percebe que você está bebendo além da conta, você não vai ficar dando desculpa que você não é alcoólatra, você só vai dizer que não, é melhor. Não, para com isso. Quando você começa a olhar para uma pessoa e trocar, você não, as outras pessoas, ela não vai cair no golpe, porque esse menino aqui caiu de se afundar nessa coisa. Será que ele acreditava mesmo
que ele ia conseguir sair daquela porcada sem a ajuda do pai? Será que ele acreditava mesmo que seria possível? Quando eu olho essa cena, eu falo, como pode um infeliz desse fazer isso? E quer ver pior? Não é o cara que experimentou Maria, experimentou o erro, e aí ele pode, eu errei, eu gastei tudo, eu investi em coisas que eu não devia ter investido, eu fiz o que não deveria ter feito. Não, você quer ver pior? O cara que dono de toda a herança, dono de tudo, infeliz, porque talvez quisesse estar lá com o irmão e estar ali com o pai, e sabia que o pai tinha muito. Nossa, gente, não é possível alguém que acredita que Deus possa ser mal. Vamos olhar de longe isso, não dá ideia de que foi a escolha dessas pessoas que fizeram as consequências que elas tiveram. Deus está ali na sua soberania intacta, esperando a hora certa para agir. Que hora que vocês acreditam que seria a hora certa para eu me voltar para Deus? Na verdade, a hora que eu percebesse que as minhas escolhas estavam me levando para caminhos que não eram bons, né? É aquela história de não confiar em si mesmo. Mas olha, estou terminando, tá? Lembra que eu te falei que falaria em 30 minutos? No verso 17 aconteceu um negócio. Uma luz se abre. Não foi o pai pentelhando ele. Volte para casa, mandando WhatsApp. Não, lá no meio do seu erro, ainda ele abre e os olhos se abrem e diz, cara, deixa eu pensar. O que a bebida tem me dado? O que esses amigos têm me dado? Foi isso que o garoto fez. Ele estava no meio dos porcos e ele lembrou que na casa do pai havia pão com fartura. E aí, gente, vocês não vão acreditar. Ele lembrou que não precisava continuar fazendo as mesmas coisas. Era uma só decisão. Não parece fácil? Mas observe um ponto. Talvez aqui eu preciso da sua atenção. Se submeter a Deus é fácil? Alguém pode dizer, não, não é fácil. Mas é melhor do que se submeter ao mundo. Eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que esse garoto aqui, ele foi enrolado. Venderam o que não entregaram. Sabe aquela coisa de Procon? Reclame aqui. Prometeram mundos e fundos para ele e ele percebeu que não dava certo, não estava bom, estava ruim. E a impressão que eu tenho, olhando esse capítulo, eu vejo que ele caiu em si e falou, cara, peraí, não, vou voltar. E Deus? Mas como Deus é esquisito, né? Não é verdade. Teve que esperar ele se posicionar para só então ir buscar ele no meio do caminho. Será que Deus é esquisito? Ou se ele tivesse ido antes, ele não conseguiria o feito? Você concorda comigo? Se a partir do momento que ele pegou a herança, ao sair para a cidade, se ele tivesse voltado, o pai receberia ele. E a partir do momento que ele começou a gastar dinheiro e viu que não gastava bem feito, se ele tivesse voltado, o pai receberia ele. A partir do momento que ele começou a ter fome, se ele tivesse voltado, o pai receberia ele. Ele não precisava ter ido para os porcos, mas ele foi. Então eu fico pensando o seguinte: que hora que esse cara toma uma decisão?
quantas coisas precisam acontecer na vida das pessoas para elas, enfim, se sintonizarem que o Pai é bom, que Deus é bom, que Ele cuida de nós, que Ele tem pão com fartura, que Ele me dá segurança, que por maior que sejam as minhas lutas e as lutas das pessoas, se eu estou servindo a Ele, eu estou amparado. Que a pior das coisas que pode acontecer a um ser humano, que muitos acham que é a morte para o cristão é a vitória completa, que aí ele vai para o céu. Essa parábola aqui não deveria chamar a parábola do filho pródigo, esbanjador. Deveria ser do pai pródigo, que vai esbanjar amor assim lá longe. Não cobrou nada. Você não acha que devia cobrar alguma coisa desse filho? Ó, você vai trabalhar uns 5 anos para mim, para você de novo. Mas esse Deus, Ele é tão tremendo que Ele sabe que o cara não tinha como pagar. Então Ele ofereceu tudo novamente e ofereceu de graça. As escolhas do homem e a soberania de Deus. Fico imaginando se nessa sala, ou nessa mensagem que está sendo reproduzida via internet, existisse alguém que hoje a luz acende na sua mente e toma uma decisão: eu sou mais do que isso, eu sou mais do que um guardador de pobres. Eu sou mais do que alguém que precisa ter necessidade de comer bolotas. Cara, eu não tenho a solução ainda, mas a primeira coisa que aconteceu com esse cara foi a concepção de que aquele lá não era o lugar dele. Que alegria que Deus teria, né? Se houvesse, nós que estamos vendo essa cena, nós que estamos olhando para outros, e olhar para essa cena e a pessoa dizer: eu vou me pôr de pé, eu vou resolver o problema desse namoro, eu vou me pôr de pé, eu vou resolver o problema da minha vida. E tudo a base de tudo isso é buscar a ajuda de Deus. Você vai fazer o maior discurso, que nem esse cara fez. Vou chegar diante de Deus, vou falar que eu pequei, que isso, que aquilo, outro, e eu vou dizer a você que Deus não quer nem ouvir isso, Ele quer você. Eu não sei você. Um dia eu fui assim. Wagner, vamos nos posicionar? Cadê o Wagner? Pede para o louvor se posicionar. Você não acredita, mas um dia as minhas escolhas estavam tão diante de mim, estavam tão firme, forte diante de mim, que eu precisei tomar uma decisão na minha vida. E talvez alguém possa pensar que a decisão da minha vida foi virar evangélico, ou a decisão da minha vida seja sei lá, passar a frequentar a igreja. Não. A decisão da minha vida foi entender que na casa de Deus, na casa do meu Pai, e a casa do meu Pai não é a igreja do Nazareno, a casa do meu Pai não é a religião evangélica, a casa do meu Pai é aquele em que você se porta como filho, e filho amado, filho amado do Senhor. Agora eu queria pedir para você inclinar sua cabeça e pensar: se você fosse você um desses garotos aqui, que decisão você tomaria? Agora você já pode fazer um juízo de valor. Antigamente você não podia, lembra que eu te pedi para não? Se fosse você, um dia o pastor disse para mim: quem quer dar sua vida a Deus? Eu estava nessa história aqui, no meio dos porcos. Eu falei: pode feder? Ele falou: pode.
Cheirando mal? Pode. E quem limpa e quem lava é Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor.